Nós vamos falar aqui sobre a organização da administração pública. A administração pública, ela pode ser vista de forma centralizada, de forma descentralizada e de forma desconcentrada. Quando nós falamos em centralização da administração pública, significa que a administração pública exerce diretamente os atos. Se eu tenho a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, nós temos aqui a centralização do poder público. E ocorre que a administração pública, ela pode, por necessidade, descentralizar esse poder. E nós temos a administração pública indireta. Quando nós falamos em descentralização, nós estamos falando em administração pública indireta. Quando nós falamos em centralização, nós estamos falando em administração pública direta. Então, quais são os entes da administração pública direta? União, Estado, Distrito Federal e município. Quais são os entes da administração pública indireta? Aí nós temos autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. Então, quando eu falo em administração pública indireta ou descentralizada, nós criamos entidades. Então, são criadas entidades. A autarquia, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas. Lembrando que a autarquia ela só pode ser criada por lei específica. As demais, nós temos uma lei autorizando, sendo que as fundações públicas será a atividade dela regulamentada por lei complementar. Isso nós vamos encontrar no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Bom, esse é um ponto importante. Então, quando eu falo em descentralização, vou trazer um macete para que você possa fixar. Eu tenho a palavra ser e eu tenho a palavra juntas. Eu crio, a descentralização cria entidades com personalidade jurídica. Então, a descentralização, eu crio uma autarquia, então é uma entidade com personalidade jurídica. Eu crio uma empresa pública com personalidade jurídica. Eu crio uma sociedade de economia mista com personalidade jurídica, ou eu crio uma fundação pública com personalidade jurídica. Então você tem que lembrar que descentralização é a criação de uma entidade com personalidade jurídica. Diferentemente da desconcentração. Quando nós falamos em desconcentrar, o órgão público, ou aliás, a entidade, ela está criando, aqui apareceu concentração, nós vamos corrigir para desconcentração. E quando nós falamos em desconcentração, nós temos aqui o C e o O juntos. Então eu tenho desconcentrar. Eu crio um órgão. Eu crio um órgão. Então crio um órgão e atenção, ele é sem personalidade jurídica. Então na desconcentração nós criamos um órgão sem personalidade jurídica. É mais ou menos como o órgão interno nosso. Nosso órgão interno ele não tem personalidade jurídica. Os nossos órgãos internos não têm personalidade jurídica. Portanto, o órgão, quando nós temos um órgão da administração pública, ele não vai responder pelos atos, e sim a quem ele pertence que vai responder pelos atos. Por isso que nós temos, por exemplo, as divisões dos órgãos do Ministério Público, os órgãos do Poder Judiciário. Quando você entra com ação contra o Poder Judiciário, você está entrando em ação contra o Estado ou contra a União, dependendo a qual entidade ele pertence ali. Então fique atento, descentralizar é a administração pública indireta. É autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações públicas. Agora, quando eu falo em desconcentrar, eu crio um órgão para auxiliar o Estado e através desse órgão ele vai exercer atividades, mas ele não tem personalidade jurídica. É como se eu falasse assim, na desconcentração, há uma divisão das atividades exercidas para desconcentrar.
desconcentrar aquelas atividades. E por isso que os órgãos estão subordinados a entidades que eles foram criados. Fazendo uma pesquisa aqui na internet, eu localizei na QConcursos uma questão que eles colocaram relacionada à Fundação Getúlio Vargas. Vejamos aqui. A estruturação da administração traz a presença necessária de centros de competência denominados órgãos públicos, ou simplesmente órgãos. Quanto a esses, é correto afirmar que, ora, se nós temos órgãos públicos, nós sabemos que houve uma desconcentração. Houve a criação de órgãos e eles não têm sem personalidade jurídica. Falou de órgãos públicos, eu tenho que lembrar isso. E quando há um órgão público, houve uma desconcentração e ele foi criado um órgão sem personalidade jurídica. E aí nós vamos lá na letra A. Possuem personalidade jurídica própria, respondendo diretamente para os seus atos? Não, eles não possuem personalidade jurídica própria. Lembre-se, o órgão seu interno, seu coração não responde pelos atos que a sua mão praticar. É você, a pessoa física, que vai responder. Aqui, no caso, é a pessoa jurídica a que ele pertence que vai responder. Então, um ato praticado pelo um policial é o Estado que vai responder pelo aquele ato ilegal praticado por ele. As suas atuações são imputadas às pessoas jurídicas que a pertencem. Correto. Nós temos aqui uma possibilidade, a gente sempre analisa tudo para ter certeza. Não possuem cargos, apenas funções, e essas são criadas por atos normalmente do ocupante do respectivo órgão. Ao falar que não tem cargos, estaria errado. E não possuem cargos nem funções. E aqui abrangeu aqui apenas funções, nós temos então correta a letra B, que seria a nossa resposta. Observe que estava ligado a órgãos públicos, desconcentração, criação de órgão, lembra do C e do O, CO, criação de órgão sem personalidade jurídica. Vamos aproveitar esses minutos finais só para fazer a leitura do artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, que vai falar das entidades descentralizadas. Então nós temos, somente por lei específica poderá ser criada a autarquia. Então a autarquia que é descentralizada, a administração pública indireta, é criada por lei específica. Agora eu tenho sociedade e economia mista, empresa pública e fundação pública, eu tenho que ter uma lei autorizando a criação. Sendo que a fundação pública cabe à lei complementar definir as áreas de sua atuação. Então fica a dica dessa aula e vamos continuando estudando.